E aí, galera, hoje eu tô aqui com a Karen Sardenha, que saiu do Brasil e foi morar em Dublin. Ela tá há 11 meses lá e vai contar aí pra gente como é que funciona essas burocracias aí pra poder ir morar na Irlanda. Karen, muito bem-vinda ao Bora Morar Fora. Obrigado por ter aceitado meu convite. Oi, eu tô muito feliz pelo convite. Vou explicar tudo, eu adoro falar, mas eu sou um pouco tímida, mas acho que vai dar certo. Para a gente começar aqui, eu vou te perguntar como é que estava o seu cenário, como é que estava a sua vida antes de você resolver aí que ia mudar. Então, eu sou engenheira de produção, eu estava trabalhando 11 anos na mesma empresa, mas infelizmente eu não estava tendo oportunidades porque o meu inglês não era fluente, e ele ainda não é, mesmo morando quase um ano na Irlanda. Então, eu já estava, né, já tenho uma certa idade, mas apesar de 32 anos, agora eu tenho 32, quase 33, mas quando eu vim eu tinha 30. Eu achava que 31. Eu achava que eu era muito velha para fazer um intercâmbio. Nossa, só vem molecada, coisa e tal. Mas chegando aqui o cenário é bem diferente, tem gente de todas as idades. Então eu resolvi vir para o exterior para ter essa experiência de viver fora e para ter um outro cenário, não ter toda aquela cobrança que a gente tem de morar no Brasil, de ter uma vida perfeita, a gente acaba só trabalhando mais ou menos como eu li que estava sendo a tua vida, que a gente fica só trabalhando muito e acaba não tendo nossos momentos de lazer, acha que tudo isso é muito importante. Então, vivendo aqui, eu já estou aprendendo a ser mais minimalista, a viver com menos e a ser feliz mesmo, apesar da que a minha vida ser bem diferente do Brasil, porque no Brasil eu tinha conforto, eu tinha um carro, eu fazia tudo, tinha minha família perto, aqui a gente faz tudo a pé ou de ônibus, divide quarto, divide casa, aprende a ter uma nova vida, mas ela é muito recompensadora. Algumas coisas te empurram, né? Eu fiquei solteira, estava terminando a faculdade, eu pensei, vou ir pro exterior. Só que não era o momento, a minha avó ainda estava viva, eu era muito apegada a ela, mas daí o cenário da empresa mudou, do Brasil mudou, daí eu pensei, de repente eu posso ter novas oportunidades no exterior, de repente eu posso ficar lá, ou se eu voltar, eu ainda vou ter um inglês, talvez me ajude no meu currículo. Então, eu comecei a pensar sobre isso. Eu fui muito agraciada, porque eu vim com a minha melhor amiga, muitas pessoas vêm sozinho, enfrentam tudo sozinho, porque no começo é bem difícil. Eu vim com ela, então isso me ajudou também um pouco. Eu confesso que a minha primeira opinião, assim, a minha primeira ideia de fazer um intercâmbio era para a Austrália, porque a minha irmã morou lá, então era a minha referência. Mas a minha amiga queria vir para a Europa, porque seria mais fácil de a gente viajar e conhecer novos países. Então, coincidentemente, um colega meu de faculdade estava aqui e eu não sabia nada de Dublin, não sabia nada. Eu comecei a perguntar tudo para ele. E o menino muito simpático começou a me contar tudo. Nossa, me apaixonei por Dublin, vou vir para Dublin. Então explica aí pra gente como é que foi essa sua parte do visto. Como é que você fez para ir para Dublin e tá aí há 11 meses? Isso, então, o visto aqui inicial de estudante, ele dura 8 meses. São 6 meses de estudo e 2 de trabalho, que tu pode trabalhar full time 40 horas. Quando tu tá estudando, é permitido trabalhar 20 horas. O que tu precisa? Tu precisa pagar um curso, né, de 25 horas de duração, né, de inglês. E quando tu chegar na imigração, tu precisa apresentar que tu tá matriculada na escola. E algumas vezes eles também pedem a tua passagem de volta para o Brasil. Mesmo, muitas pessoas vêm para cá e não querem voltar, né? Mas mesmo assim a gente acaba gastando esse dinheiro da passagem, porque tu precisa comprovar na imigração que quando acabar o teu primeiro visto, né, tu tem a possibilidade de voltar. Quando tu tá aqui, depois de 8 meses, tu pode renovar por mais 8 meses e depois por mais 8 meses. O máximo são 2 renovações, que dá mais ou menos 2 anos. E também quando tu passa na imigração, tu já tem que ter um local para ficar, mesmo que seja provisório, eles podem te perguntar. A maioria dos estudantes, quando vêm, já fecham com a acomodação com a agência, né? Normalmente as pessoas compram com alguma agência e normalmente fecham 1 ou 2 semanas até encontrar uma residência fixa aqui. Então, tu também precisa informar na imigração o endereço de onde tu tá hospedado. E Karen, eu particularmente fui para a Irlanda e eu lembro de ter ficado horas na fila da imigração. É difícil de entrar? Tem gente que é barrado? Você conhece algum caso de gente que não entrou ou é tranquilo? Eu esqueci de um detalhe, tu precisa comprovar que também tu tem os 3 mil euros que eles te pedem, né? Precisa ter no mínimo 3 mil euros, porque quando tu for tirar o teu visto, que se chama aqui de NB, tu precisa ter os 3 mil euros para comprovar. Mas eu não sei de nenhum caso de pessoa que veio pela primeira vez para fazer, que não seja renovação, que foi barrado. Então é bem tranquilo, é bem mais fácil do que por exemplo, para a Austrália, né? Porque tu pode fazer o visto aqui,
precisa comprovar menos grana, e o visto eu acho que também é um pouco mais barato do que na Austrália. E o visto, quando você chega aí, como é que funciona essa burocracia para fazer o visto? Isso é um pouco demandado, porque aqui está vindo muito estudante de intercâmbio, bastante brasileiro, mas também tem mexicanos, o pessoal da Europa também vem fazer intercâmbio aqui. Então, tu precisa agendar o teu GNB. Normalmente as agências já te indicam tu agendar do Brasil. Só que tu tem que entrar todos os dias lá para ver se tu consegue alguma vaga, e às vezes é difícil. Então, algumas pessoas já desenvolveram um aplicativo para iPhone eu acho que ainda não tem, mas tem para Android. E tu baixa lá e o aplicativo te avisa quando que vai ter uma vaga. O importante é tu vir com o visto agendado e com uma semana depois que tu chegou. Por quê? Porque tu tem que começar a estudar e tu tem que pegar uma carta atualizada da escola com teu endereço, que tu chegou, que tu está estudando, para apresentar na imigração. Então não adianta tu chegar aqui na quarta e marcar teu visto para sexta, porque não vai dar tempo. E se tu deixar para marcar ele só aqui, tu vai acabar perdendo tempo, porque tu precisa comprovar na imigração os 3.000 euros. Os 3.000 euros é o que tu precisa apresentar lá, mas é recomendado trazer um pouco mais, porque tu já vai gastar com alimentação, acomodação, né? Se tu for pegar tu tem 2 semanas de acomodação da escola, tu vai pegar uma residência fixa, tu tem que pagar, aqui eles chamam de depósito, tu tem que pagar o depósito adiantado, e às vezes o aluguel cheio do mês, então é bom tu vir com os 4.500. Então, quanto mais cedo tu marcar o teu GNB, mais tempo tu vai conseguir se manter com esse dinheiro, porque tu não pode gastar os 3.000 até tu apresentar na imigração. Como é que você faz para agendar isso? Tem o site da imigração, né, que tu entra lá e marca, só que tu tem que ficar vendo se tem alguma data próxima. A última vez que eu marquei, que foi para fazer a minha renovação, eu marquei com 2 meses de antecedência. Então, eu já baixei um aplicativo que tem para Android e fiquei todo dia checando as informações para eu não ficar muito tempo sem o meu visto vencido. Porque tu pode ficar aqui 8 meses. Eu vim para cá em maio do ano passado e o meu visto foi vencer. Eu entrei aqui dia 24 de maio, dia 21, eu acho, de janeiro, meu visto venceu. Só que eu continuei aqui. Eu paguei uma nova escola para renovar. Então, como a gente paga uma nova escola, a gente vai renovar, a gente tem que fazer um novo visto. Cada visto é 300 euros. Então, quando o meu visto eu sabia que ele vencia em janeiro, eu já fui pesquisando nesse site ou no aplicativo, né? No caso, eu usei o aplicativo, para já programar uma data próxima à expiração do meu visto para fazer essa renovação. Porque até não tem problema tu ficar com teu visto vencido aqui, já com a escola paga, esperando agendar. Mas se tu quiser viajar pela Europa, né? Porque sendo estudante em Dublin, tu tem também como cidadão brasileiro, né, mas com GNB é mais fácil, tu pode visitar vários países aqui da Europa. Então, se tu tá com o visto vencido e tu vai para outro país, quando tu volta na imigração, a imigração pode te dar um xixizinho, né? Por que tu não renovou teu visto antes? Então, essa é a maior preocupação, sabe? Você chega, tá com visto de turista. Aí você entra, já apresenta a escola. Para imigração, você tá sem visto nenhum. Você só pode ter esse visto quando você agenda e vai pagar essa taxa de $300. Seria isso? Isso. 300 euros. Isso. 300 euros. Tu chega aqui, apresenta a carta da escola, comprova os 3.000 euros, já mostra ali na imigração quando tu chega no aeroporto, e eles te dão um carimbo de 90 dias. Se por acaso deu algum perrengue, tu pagou o curso, mas tu vai ter que voltar para o Brasil, tu ainda pode ficar 90 dias legalmente aqui. Daí, mas é recomendado, né, em menos desses 3 meses, tu já fazer o teu visto oficial, né, que vai te dar a possibilidade de permanência e de trabalho aqui. E aí, então, mesmo você com um agendamento lá, você já pode tentar buscar um emprego e pode começar a estudar? Começar a estudar, sim. Mas trabalho é um pouco mais difícil, porque a maioria dos trabalhos, assim, que são registrados, tu precisa do teu PPS. O PPS é tipo o CPF aí do Brasil. Para fazer o PPS, tu precisa do GNB. Então, também por isso que as pessoas tentam já agendar do Brasil para chegar aqui e fazer o GNB logo, e já fazer o PPS e procurar empregos. Tem algumas pessoas, que é o meu caso também, que trabalham de childminder. Eu cuido de 2 menininhos, né? Então, esses trabalhos são mais informais, tu não precisa do PPS, mas eles te pedem o teu GNB para comprovar que tu tá aqui legalmente. Karen, já estou entendendo tudo sobre a burocracia aí para chegar aí. Mas eu queria entender, então, depois desses
trâmites todos que você passou e chegou aí, quais foram as dificuldades? Teve alguma dificuldade que você enfrentou no meio desse caminho? Teve. Na primeira semana já começou aquela saudade do Brasil, porque eu já tinha viajado para o exterior, mas nunca para morar. Tu já começa aquele processo de desapego, já desapeguei do trabalho, né? Fiquei lá 11 anos. Eu fiquei uma semana, eu pedi demissão, cumpri meu aviso, fiquei acho que uma semana em casa e vim para cá. Não tive aquele momento de desligamento, foi tudo repentino. Eu cheguei aqui, eu morava no Brasil sozinha, tinha meu carro, cheguei aqui, já vim com a minha amiga, a gente já dividiu o quarto, né? Mas aí já começou aqui uma coisa que é muito difícil, não é impossível, mas é bem difícil, é conseguir uma casa, uma residência. E não é uma casa que vai ser só tua, é uma vaga num quarto, porque a maioria dos quartos são compartilhados. Tu divide com uma pessoa. No começo, quando eu cheguei, era um quarto só na casa, e era eu e mais 3, tudo num quarto, eram 2 beliches. Uau! Então isso, para mim, foi um grande impacto, porque eu vivia sozinha, fazia tudo sozinha, já, assim, na primeira semana, e como eu sabia que era muito difícil por causa desse meu amigo que já morava aqui, eu já fiquei bem ligada nessa parte de ficar procurando acomodação. Então, foi muita sorte, assim, eu tava aqui uma semana e eu já consegui uma acomodação fixa, né? Mas foi para dividir com outras pessoas. Então, no começo, isso me deixou, assim, um pouco aflita, nervosa, mas foi um período de adaptação, né? Também eu ia para a escola a pé, fazia tudo a pé, então isso pesou um pouco. Mas depois, agora, tipo, já tô super acostumada, me sinto muito feliz que eu não preciso, dependo de carro, sabe? A gente vê, tem outra vida que é seguro, insegura de andar à noite. Claro que às vezes acontecem algumas coisas, roubam uma carteira na festa, roubam um celular, mas comparado com o Brasil, que tu sai na rua e alguém te aponta uma arma na cara, nossa, é muito seguro. Não, essa com certeza é a nossa principal motivação, né? Essa qualidade de vida que a gente busca em outros países. E outro fato que eu acho aqui que é muito positivo, por exemplo, eu trabalhava como engenheira no Brasil, só que eu não ganhava como uma engenheira, mas eu tinha muitas responsabilidades. E aqui eu trabalho como minder, cuido de crianças e também sou cleaner. E no Brasil isso é visto como um subemprego, mas aqui não, todo mundo não tem essa. Tu não é vista com maus olhos porque tu é cleaner e tu tem a oportunidade de fazer muitas coisas, as coisas que os europeus aqui fazem. Tu consegue viajar pela Europa, tu consegue fazer muitas coisas com o salário que tu ganha como cleaner. E qual é a base salarial daí, você sabe, mais ou menos? Sim, aqui agora atualizou, antes era 9,55 por hora. Aqui agora acho que se eu não me engano, 10,05 a hora. Se tu for cleaner, às vezes para au pair, childminder, tu ganha um pouquinho menos, porque daí como tu fica na família, faz as refeições, eles acabam te pagando um pouquinho a menos. Mas ainda compensa. Como é que você arranjou esses empregos? É fácil arrumar emprego aí? Então, aqui algumas pessoas podem achar desvantagem e outras acham vantagem. Eu acho vantagem. Aqui tem muito, 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 muito brasileiro, mas todo mundo se ajuda. O meu primeiro emprego, esse de Minder, eu consegui no Facebook. Uma menina tem grupos que são só de meninas, calcinhas em Dublin, calcinhas na Irlanda. A menina postou lá. Eu nunca tive experiência com crianças, eu não tenho criança na minha família, não tenho sobrinho. Então, eu postei lá meu currículo, falei para ela, não tenho experiência. Ela falou, vem aqui que tá tendo as entrevistas. As crianças que me escolheram, elas que gostaram de mim. Então, eu fui escolhida. Foi depois que eu tava aqui há 3 meses. A média agora, as pessoas até estão conseguindo emprego mais rápido, mas em média demora uns 2 meses para te conseguir. Depois, para complementar a minha renda também, eu comecei a trabalhar de cleaner, mas de cleaner eu só trabalho no sábado. Por uma agência e um amigo meu, que foi meu flatmate na minha primeira casa, ele conseguiu lá e me indicou, e daí eu trabalho lá quando eu quero, assim, para fazer alguma graninha, para viajar, fazer alguma coisa. E você tem viajado muito por aí? Tenho, não tanto quanto eu gostaria, mas eu já fui para Amsterdã, já fui para Londres, para o Reino Unido, que é Belfast, já fui para Escócia, para Espanha. E Karen, você falou em relação ao apartamento, de você ter que dividir. Quais são as médias de preço assim para alugar um apartamento ou um quarto? Então, para te alugar um apartamento assim, só teu ou teus amigos, normalmente tu precisa ter um passaporte europeu, tu precisa ter cidadania. Dificilmente um estudante vai conseguir alugar uma casa só para ele. E a tua renda também não vai te permitir.
Agora eu tô dividindo o quarto só com a minha amiga, só 2 pessoas no quarto, e eu pago 410 euros com as contas. Mas eu moro não tão perto do centro, é um pouco afastado, dá uns 20 minutos de Luas, que é um tipo de transporte que tem aqui, que é tipo um trenzinho, assim. E na casa, no total, são 6 pessoas contando comigo, são 3 quartos. A média, para te ter um quarto single, que a gente fala que é um quarto só teu, começa em torno de uns 450, 500 euros, mais as contas. Então, a maioria das pessoas aqui divide em quarto. As contas você diz luz, gás, internet, essas seriam as contas? Isso, eu pago, o meu é com 410 com contas, tá incluso a luz e a minha cama, meu quarto, né? A água aqui na Irlanda não é cobrada, é gratuita. E internet, algumas casas têm. Na minha casa, por enquanto, não tem Wi-Fi. Agora eles colocaram até. Mas a gente tem uma operadora aqui que se chama Tri, que ela é muito vantajosa. Eu pago 20 euros por mês e eu tenho internet limitada. Posso fazer download, Como assim? posso assistir Netflix, posso fazer tudo. Tipo, tu não passa perrengue que nem no Brasil. E é 20 euros por mês. Gente, é E agora muito barato. E agora eu tô falando contigo por ela, não é Wi-Fi, tá? Não, tá bom, né? Não, tá ótimo. Eu vou te falar que eu tô aqui na Nova Zelândia e eu comprei uma internet de 8 gigas que acabou em 10 dias e eu paguei $86 por ela. Qual é a média de renda de um estudante? Entre você e seus amigos aí que você tem conversado com o pessoal, qual é a média assim que pode ganhar do mínimo ao máximo? Você sabe mais ou menos? Então, a maioria faz 20 horas semanais, que é o permitido por lei, né? Então, tu ganharia 20 horas semanais, daria 200 euros por semana, daria em torno de 200 euros, né? Daria 800 euros por mês. Daí, a metade do teu salário vai para o teu aluguel, 20 euros vai para a internet mensal, e se tu pega ônibus, é 20 euros por semana, mais 80 de ônibus por mês. E a escola? Então, a escola, a primeira renovação, a primeira vez que eu vim, eu paguei do Brasil, né? Eu usei meu dinheiro do Brasil. E agora, quando eu renovei, eu podia fazer 40 horas semanais, porque eu estava de férias. Então, eu paguei toda a minha escola agora com o dinheiro que eu fiz aqui. Não usei dinheiro do Brasil. Eu trabalhei mais horas, porque eu estava de férias da escola, e paguei. Mas pelo que eu entendi, então, o mínimo que uma pessoa pode ganhar é 804 euros. Mas tem gente que ganha mais porque um salário paga melhor, porque outro paga. Qual é a média assim que você vê de uma pessoa que tem um salário super bom? Porque como você falou, às vezes você faz cleaner e o cleaner pagaria melhor, então eu queria entender melhor essa logística. A maioria é 10, assim. Depois que tu for evoluindo, por exemplo, aqui é muito típico tu trabalhar como kitchen porter, que as pessoas normalmente são mais meninas, então serviço mais braçal, mais pesado, que eles lavam a louça dos restaurantes, vão cortando os temperos, essas coisas. Normalmente eles trabalham mais do que 20 horas, né? Trabalham, tipo, o final de semana inteiro, né? E também eles ganham gorjeta, então a gorjeta tu já ganha um pouquinho mais, né? Então tem a opção de trabalhar em empregos assim que ganha gorjeta e poder ganhar um pouco mais, mas a base seria esses 805, né? Isso. Eu queria saber se você, assim, se teve alguma coisa que você fez ou que você não fez e que você fala assim, poxa, se eu tivesse vindo agora do Brasil, eu teria feito dessa forma. Vindo agora para Irlanda? Eu não traria, é uma coisa besta. Mas eu trouxe um salto, que eu adoro melissas. Eu trouxe a minha melissa de salto. Só que aqui é muito difícil tu usar salto, porque tu vai pra balada de ônibus, tu volta de ônibus, tu vai a pé. Então, eu não traria o meu salto, porque só ocupou espaço na minha mala. E eu também não traria muitas roupas. É difícil, vou viver uma nova vida aqui, vou tentar trazer o que é mais importante. Mas mulher, principalmente, acaba trazendo mais coisas. Então, eu não traria tanto, porque eu vim com 2 malas na época que eu vim, acho que era 32 quilos, vim com 2 malas de 32, assim, estourando. E aqui tem uma loja que se chama Pennies,
que ela é tipo a Renner do Brasil, só que é muito barato as coisas e são coisas de qualidade. Então, tu compra uma calça jeans por 7 euros, 8 euros. O preço que tu paga uma pint, que aqui é o nome que eles dão para cerveja, um copo de cerveja, que tu vai no Temple Bar, que aqui é que eu sou do Sul, né? Lá, por exemplo, na Cidade Baixa, lá em Porto Alegre, seria o Temple Bar daqui, o preço que tu paga uma pint e meia, tu consegue comprar uma calça jeans, sabe? Então, isso é muito barato. Tênis também. Eu amei a relação que você fez. A comparação com cerveja. Gente, maravilhoso. Não, é que eu adoro muito, eu adoro cerveja, então minhas comparações são sempre assim, quanto de cerveja. Que figura, cara. E eu tô vendo, então, que ao invés de 2 malas de 32, voltaremos para o Brasil com 4 malas de 32, né? Não, vou praticar o desapego, deixar muita coisa aqui, fazer doações. Isso aí, não. Mas eu não penso, minha família não sabe ainda, mas eu não penso em voltar tão cedo para o Brasil. Eu quero ficar aqui os meus 2 anos e tentar ficar mais, porque para ficar mais depois desses 2 anos de estudante de inglês, ou tu pode fazer uma faculdade, ou um mestrado, um MBA, ou também quem tem alguma descendência, né, tentar o seu passaporte europeu para ficar aqui. E como é que funcionaria essa faculdade? Você já começou a pesquisar sobre isso ou você ainda não tem ideia? Tem alguns amigos meus que estão fazendo, mas é um pouco mais caro do que um curso de inglês, porque um curso de inglês te dá um visto de 8 meses e tu paga em torno de 1.500 a 2.000 euros o curso, mais os 300 do GNB, e uma faculdade seria o dobro ou o triplo desse valor, e o teu inglês tem que estar um pouco melhor, porque tu vai fazer uma prova para passar, né? Então, no curso de inglês, tu é estudante, não tem problema. Mas na faculdade tu vai ter que entender mais, né? Então, eu tô pensando nessa possibilidade. Não, realmente é uma possibilidade, bom saber que tem essa possibilidade. E você sabe se tem algum jeito, sem ser cidadão, se você não é... Porque, assim, existem alguns meios de morar fora, né? Um é você casar com alguém do país, outro é você... Tem esse meio, adquirir a cidadania, ou em alguns outros países, se você consegue o sponsor de uma empresa, ou se você fica muito tempo no país, você já pode concorrer para a cidadania. Isso também acontece na Irlanda? Sim, aqui como estudante a gente tem o Stamp 2, que te dá o visto de permissão de trabalho de 20 horas como estudante e 40 quando tá de férias. E se tu consegue emprego em outra... Mas daí tem que ser numa área mais específica, como cleaner é bem difícil tu conseguir. Tu pode conseguir o Stamp 4, que daí é o teu visto de trabalho. Eu conheço um menino, ou 2, algumas pessoas eu conheço que eles conseguiram esse visto. Eles são, mas a maioria dessas pessoas trabalha na área de TI. Aqui a área de TI é bem demandada, tem bastante oportunidade. Então, as pessoas já têm o inglês um pouco melhor, começam a trabalhar nessa área e conseguem visto de trabalho. E aí, esse visto de trabalho seria um patrocínio pela própria empresa? Isso, a empresa te permite ficar trabalhando aqui full time. Daí, eu não tenho, assim, tantas informações, mas tu fica trabalhando full time, tem esse Stamp 4, e depois de um tempo morando aqui, tu pode pedir o visto de cidadania, de residência. Se eu não me engano, o visto de residência agora aqui tá 10 anos, depois que tá morando aqui 10 anos. Meu Deus do céu, bastante tempo. Karen, olha, muito obrigada. Eu só tenho que te agradecer aqui pela sua entrevista para o Bora Morar Fora. Com certeza, se tem gente perdida aí, vai conseguir consumir essa informação e ver aí tudo que você tem para falar, tudo que você tem para mostrar, é a sua vivência aí durante esses 11 meses. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. De nada, muito obrigada pelo convite. E aí, galera, curtiram a minha entrevista com a Karen? Se você tiver qualquer dúvida sobre morar na Irlanda, escreve aqui embaixo que eu vou buscar alguém aí para responder seu questionamento. Então se inscreve no canal, clicando nessa bolinha que aparece aqui no canto, para você não perder mais nenhum vídeo e ser avisado assim que as próximas entrevistas saírem. É isso aí, pessoal, tô esperando o comentário de vocês. Um beijo enorme e bora morar fora!